Vou fazer aqui uma apresentação bem rápida sobre o programa Open Industry, tá? Para vocês conhecerem o programa, o que significa esse programa, como que ele está inserido nesse contexto aqui de data spaces, economia de dados, aí que o Maurício já introduziu. Só para vocês conhecerem, então, um pouco do que é a BINC. A BINC, né, então, é a entidade aí que está por trás do programa Open Industry. Ela está completando aí no ano que vem, em janeiro, 10 anos de existência. Então, trabalhando muito forte na representatividade de todas as empresas que atuam nesse ecossistema de IoT no Brasil, mas também não só com as empresas, conectando também a academia, né, o setor acadêmico, o mercado, governo e demais instituições. Tá? A gente sempre passou, desde o início da BINC, para um desafio muito grande de explicar as tecnologias, mas com o foco de trazer o que essa tecnologia significa para o mercado, né, para os negócios em geral. Então, isso aí desde o início, né, a gente foi sempre uma preocupação nossa de fazer, digamos assim, essa evangelização do mercado em relação às tecnologias e o retorno que essas tecnologias trazem aí para os diferentes setores econômicos. E agora a gente está fazendo a mesma coisa para a questão dos data spaces, do compartilhamento de dados, da economia de dados. Então, é um pouquinho do que eu vou falar aqui, vou mostrar para vocês sobre o Open Industry, que é essa frente nova da BINC. Antes disso, eu queria também falar, a BINC, para fazer essa mensagem, passar essa mensagem da tecnologia para os segmentos de negócio, a gente está estruturado internamente na BINC uma forma de comitês. Então, a gente tem comitês de trabalho, onde a gente discute a internet das coisas para cada cenário, para cada área, porque falar de IoT, de internet das coisas para o agronegócio é totalmente diferente de falar para a saúde, ou falar para a manufatura, ou para falar para o auto e mobilidade, ou para a área de utilities. E também a gente tem comitês que são cross-verticais, né, que a gente fala, que são comitês, principalmente o comitê de segurança, é um comitê muito forte na BINC, porque trata toda da questão da cibersegurança. O comitê de conectividade, sem conectividade não existe internet das coisas, né? Então é um comitê muito forte nosso. Dados e inteligência artificial, também é um outro comitê que pega todos os setores, né? E é muito forte também, está um pouco ligado aqui também com o que a gente vai falar hoje da questão de economia de dados. E um outro que está sendo criado é o de gêmeos digitais, tá? Então, quem tiver interesse em participar desses comitês, fazer parte da BINC, pode nos procurar. E a BINC iniciou também esse ano uma iniciativa bem interessante aí com a ABNT para iniciar a normalização do IoT no Brasil, baseado em todo o arcabouço existente internacional de normas ISO e IEC, tanto então para a internet das coisas, mas também abrangendo gêmeos digitais, como eu falei, e também a parte de data spaces, tá? Então, está no começo, mas a gente identificou que era muito importante, junto com a BNT, também começar essa normalização referente aos data spaces no Brasil, e aí a BINC também está liderando essa comissão de estudos junto com a BNT nessa área, tá? Bom, falando um pouquinho aqui da economia de dados, que é o pano de fundo do que a gente está falando hoje aqui no evento, Data Spaces, né, Open Industry, a gente costuma dizer aqui que a economia de dados tem 3 pilares, tá? Um, que vai ser falado hoje no evento, inclusive, aqui pela Cris, que é a questão toda do framework legal, né? Toda a sustentação jurídica para a gente falar em data spaces, economia de dados, compartilhamento de dados, esse é um ponto bem importante, é um pilar fundamental, né, sobre tudo que a gente está falando, desenvolvimento dos data spaces. Obviamente, tem o pilar da tecnologia, também é uma área em que nós estamos atuando através de parcerias, por exemplo, com a International Data Spaces Association, que eu vou falar um pouquinho dela também daqui a pouco. Padrões internacionais, que eu acabei de citar, a questão normas ISO e IEC para Data Spaces, o trabalho junto com a BNT.
E também muita preocupação da questão de tecnologias open source, né? Como que a gente vai construir esses data spaces, esses ambientes, esses ecossistemas seguros de compartilhamento de dados. A gente acredita muito que o caminho é através do open source, não só a gente, né, como todos os nossos outros parceiros internacionais, e a gente está trazendo esses padrões, essas tecnologias open source para o Brasil, através aí do programa Open Industry. Tá? No ano passado, nós lançamos um hub da IDSA no Brasil, para sermos os representantes, né, desse ecossistema da IDSA no Brasil. E por falar em ecossistema, né, tecnologia não é o fim, é o meio, né? Então a gente está sempre preocupado, como eu disse, como a gente fez lá na Internet das Coisas, em traduzir o que isso significa para o negócio, né, para todas as áreas ou todos os ecossistemas, sejam eles industriais ou não industriais, mas nosso foco principal nos ecossistemas industriais. Quando a gente fala industrial, né, não são só as fábricas, a manufatura, mas também agricultura, mobilidade logística, energia, turismo, cidades inteligentes, saúde. E para isso, e é um pouco também o que a gente vai falar hoje aqui, a gente está muito preocupado em se espelhar nas experiências, em todos os investimentos que já foram feitos na Europa, para replicar isso no Brasil, obviamente adaptando as nossas particularidades. E uma das frentes é o que a gente, inclusive, também está lançando num evento, que depois eu vou deixar o convite para vocês, um evento na semana que vem no Cubo, do Itaú, um hub do GaiaX. Tá? O GaiaX é uma associação que cuida principalmente em implantar os data spaces em todos esses setores. Então, já existem vários data spaces criados pelo GaiaX na Europa, como esses que estão aí na imagem, o CatenaX, Mobility Data Spaces, Smart Connected Supplier Networks, para diferentes áreas, e a gente quer também iniciar esse movimento de trazer essas experiências, essas implantações para o Brasil. Tá? Então, tudo isso, tá? Só para dizer que o Open Industry traz todo esse pano de fundo, pegando esses três pilares que são fundamentais para o desenvolvimento da economia de dados. Tá? Falar um pouquinho aqui para vocês, antes de falar do Open Industry, que acho que é um pilar importante da tecnologia, que eu comentei no slide anterior, que é a International Data Spaces Association, que é uma associação internacional que tem como objetivo principal definir um padrão que seja global. Tá? Tudo isso que a gente está falando, Data Spaces, economia de dados, não existe sem um padrão, porque o fluxo de dados, que o Maurício mostrou no slide deles, assim como o fluxo de bens e serviços, ele é global, ele ultrapassa fronteiras, né? Então, não dá para a gente pensar em criar uma economia de dados e criar um padrão proprietário para o Brasil. Necessariamente, a gente tem que adotar um padrão global, e o padrão aí que é o principal, se não o único padrão global hoje para data spaces, é o da International Data Space Association, que também fundamenta todas as normas ISO que eu comentei, que são baseados nesse padrão da International Data Space Association. A International Data Space Association hoje, acho que o número até é maior, tem mais de 190 empresas no mundo que participam da associação para ajudar na definição desses padrões. Tá? Vocês podem ver vários logos aí conhecidos, né, como SAP, Siemens, Volkswagen, Google, Microsoft. Aqui do Brasil, o Instituto de Pesquisa Eldorado, que faz parte do hub nosso aqui no Brasil. Então, diferentes empresas que estão juntas de diferentes áreas, como vocês podem ver, né, cooperando com a criação desse padrão, porque entendem que esse padrão internacional é fundamental, novamente, para a gente falar em criação de economia de dados e difusão de data spaces no mundo todo. E isso também hoje não é só europeu, mas apenas, né? Você pode ver, claro, a grande concentração hoje de hubs e centros de competência de data spaces da International Data Space Association no mundo estão na Europa, mas hoje a gente também tem competence centers e hubs na Ásia, principalmente na China e no Japão. E o Brasil, então, foi o primeiro a lançar um hub, tá, da IDSA aqui no Brasil, e como eu comentei, foi lançado no ano passado, e a gente também tem ainda esse ano o lançamento de um centro de competência local que vai ser também anunciado pelo Instituto de Pesquisas Eldorado.
tá? E, como eu disse, esse é né, quem quiser participar desse hub pode nos procurar. Quem quiser, tem extremamente interesse em participar do hub da IDSA e do GaiaX, procurem a ABIN, que esse necessariamente é uma questão aí, é um movimento, digamos, associativo, né? Não dá para se pensar na criação de ecossistemas sem a gente colocar todas as empresas juntas para entender o que a gente está falando de data spaces e principalmente juntos identificarmos quais são as aplicações reais, né, para o nosso dia a dia, que vão trazer benefícios para a indústria, para as empresas, em termos de competitividade, sustentabilidade, e por aí vai. Tá? Agora, falando um pouquinho do programa Open Industry, tá? A ABINC decidiu lançar esse programa Open Industry para ser esse grande guarda-chuva que engloba todas as questões que eu coloquei no primeiro slide do framework jurídico, legal, a tecnologia e a criação dos ecossistemas, tudo debaixo desse, digamos, label Open Industry, tá? E, obviamente, o nome foi inspirado, né, apesar de não ser a mesma coisa, né, mas o nome foi inspirado no Open Finance, que nasceu trazendo também esses princípios de compartilhamento de dados, né, muito puxado pelo Banco Central, e colocando o Brasil já num pioneirismo na questão de compartilhamento de dados no ecossistema financeiro. Então, a gente vê que o Open Industry né, a grande missão dele é inserir o Brasil na economia de dados mundial e, principalmente, expandir esse pioneirismo que nós tivemos no setor financeiro, com a interoperabilidade de dados, para agora os outros setores industriais, os outros setores econômicos importantes para o Brasil, como eu disse, indústria, agro, né, e outros, energia, porque a gente vê que essa economia de dados ela é fundamental para o desenvolvimento da indústria nessa nova era digital, mas também para outro tema muito importante que a gente fala muito, que está ligado à questão também dos data spaces, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não existe sem dados, né? Ela se alimenta dos dados. E a próxima fronteira da inteligência artificial é agora que se começa, né, que está começando, que é a inteligência artificial indo para o mundo físico e necessitando de dados de sensores, dados de equipamentos, de máquinas. Então, a gente precisa criar esse mecanismo seguro para alimentar a inteligência artificial com esses dados de forma segura, de forma soberana e responsável também, né? Então, a gente vê que a questão da economia de dados e data spaces é um componente, um bloco muito importante para a gente falar do desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. Bom, aí parcerias estratégicas, né, para o programa, a CNI desde o início também, junto com a BDI, as entidades que mais nos apoiaram na criação do programa Open Industry. Então, a CNI participa do nosso conselho de gestão do programa Open Industry. Esse programa Open Industry foi lançado oficialmente num evento em março desse ano, no Parque Tecnológico de São José dos Campos, com a presença aí de representantes do governo alemão, de ministérios do Brasil, como o MDIC, a Cris, que está aí com a gente hoje, o Henrique Miguel, da MCTI, da própria CNI, e de outras entidades aí que estão participando e apoiando o programa Open Industry. Mas então, qual que é a missão do programa Open Industry? A missão do programa Open Industry é essa, né? Inserir o Brasil na nova economia de dados global, tá? Principalmente estimular as empresas industriais a implementar essa cultura de dados. Dados nas indústrias é uma coisa que ainda não é enxergado como um ativo, assim como máquinas, equipamentos, pessoas, né? O dado hoje em dia, né, na nossa economia digital que nós vivemos, é um ativo importante que tem que ser extraído, processado, cuidado, e não só dentro da empresa, né, mas em toda a cadeia produtiva, que é o que a gente está falando aqui hoje, né? Como a gente garantir os mecanismos para que esse ativo, assim como os bens e serviços fluem na economia tradicional, esse ativo também flua de forma segura dentro da cadeia produtiva industrial para efetivamente gerar a economia de dados. A economia de dados ela depende de fluxo de dados e é isso que a gente está querendo viabilizar com o programa Open Industry.
Então, o programa Open foi criado pela ABINC, CNI, a BDI juntas, com apoio de associações, empresas públicas e privadas, entidades governamentais, Instituto de Ciência e Tecnologia, com o objetivo principal, a gente sempre fala isso na ABINC também, a ABINC sempre foi muito focada em ir para a parte prática, né? A gente não quer ficar discutindo teoria, hipóteses apenas, né? Mas a gente executar projetos realmente em áreas estratégicas. É isso que a gente está fazendo junto com a BDI, tá aí planejando os próximos passos aí dessa parceria com a BDI para o desenvolvimento de data spaces no Brasil, para a gente, o quanto antes a gente possa ir para a execução realmente aí de projetos, tá? Bom, como eu falei, o foco na indústria é a indústria em geral, né? Indústria de processo, manufatura, agronegócio, energia, logística, saúde, cidades inteligentes, não é apenas no setor industrial, tradicional e manufatureiro. Dentro dos objetivos do programa, que a gente pode destacar, né? Então, de novo, né, a gente tem que estar numa fase hoje muito de conscientização, de explicar o conceito, os princípios, desmistificar alguns pontos também. Quando a gente fala de data spaces, provavelmente os outros palestrantes aí vão comentar, né? Ainda é muito associado com data lake, né? A ideia de que vamos pegar todos os dados da indústria e jogar em um grande banco de dados industrial. Não é essa a ideia. Daqui a pouco o professor Alejandro vai mostrar também aí o conceito. A ideia é descentralizado, garantindo a soberania, a propriedade dos dados e o controle sobre o fluxo de dados para essas entidades. Então, outro objetivo do Open Industry é participar do desenvolvimento dos padrões, como a gente está fazendo com a BNT, realizar projetos pilotos, criar os primeiros projetos Lighthouse, que a gente chama, né, e a Europa também já tem vários, começar a criar esses projetos Lighthouse aqui no Brasil. A questão de capacitação de profissionais, técnicos e de negócios, não é só tecnologia, né, principalmente negócios, como criar novos modelos de negócios utilizando os data spaces, cooperar com o governo brasileiro, como a gente tem feito, e principalmente com o MDIC, no desenvolvimento dessas novas regulamentações de dados, que forneçam a segurança jurídica, mas não impeçam a inovação, né? Esse é um dos nossos princípios. Estabelecendo parcerias internacionais, já tem muita coisa feita lá fora. A Europa investiu, só para vocês terem uma ideia, total do investimento em data spaces na Europa foi de mais de 4 bilhões de euros em fomento para desenvolver arquiteturas, padrões, plataformas open source. Então, a gente vê que tem hoje muita coisa pronta que o Brasil pode se beneficiar e, através dessas parcerias, a nossa ideia é trazer essas coisas prontas para replicar e criar melhores práticas locais aqui para o Brasil. E, por fim, interagir com todos os demais atores, tá? Principalmente com o setor industrial, tá? Aqui não é uma associação, não, uma iniciativa tecnológica apenas, a gente quer e precisa trazer a indústria. Tá? Então, essa é a arquitetura que a gente tem para o programa Open Industry. A gente tem um Conselho de Governança e Gestão, que temos aí a BINC, a CNI, a BDI, outras empresas mantenedoras do programa, né, que participam aí também desse Conselho de Gestão. O setor industrial, de novo, quem vai usar as tecnologias, né? Não dá para a gente ficar falando aqui de data spaces só entre a gente de tecnologia, a gente tem que trazer o setor industrial para trazer as demandas, as dores, os problemas, as preocupações, né, com o uso desse tipo de tecnologia nova. Os ICTs, que apoiam também o desenvolvimento da tecnologia local, através dos vários programas de fomento aí que existem, né? Entidades de apoio institucional, como a Brascom, que é um grande parceiro nosso também no programa Open Industry, parcerias estratégicas internacionais, IDSA, DIO, GaiaX, eu vou falar de algumas dessas, né? O VDMA, o MAT. Tudo isso, pessoal, para, de novo, fazer projetos. A ideia é ser uma máquina, o Open Industry, a analogia que eu faço, a ideia é que seja uma máquina de fazer projetos com uma coordenação, mas uma máquina de fazer projetos Lighthouse, para a gente validar os casos de uso, os modelos de negócios, quem são os participantes, a governança que precisa ter, né? Quando a gente fala na implantação do Data Space, eu acho que metade do esforço é definir a governança do Data Space. E,
por fim, né, tudo isso aqui tem que tá muito bem sustentado também por um ambiente regulatório. Tá? Quem são os atores do Open Industry? Então, quem pode participar, quem deve participar do programa junto com a gente, né? Então, são as empresas dos setores industriais, a gente tem uma modalidade para trazer as empresas para participarem do setor do Open Industry. Quem vão ser as empresas que vão criar ou habilitar a criação de data spaces, principalmente provedoras de tecnologias, de serviço, de infraestrutura em nuvem, de soluções, de aplicativos, né? Tudo isso daí também faz parte, de equipamentos industriais. E os apoiadores, né? Então, a gente precisa trazer outras associações, entidades governamentais que vão comprar essa missão junto com a gente e apoiar o programa Open Industry, tá? Os principais parceiros, muitos eu já citei aqui, a gente também tem a VDMA, que é um grande parceiro, temos empresas industriais, empresas de serviço, como a Deutsche Telekom, a EIFRE, que é a empresa que eu trabalho também, inclusive, a GIZ, do governo alemão, e o Instituto de Pesquisas Eldorado, para citar os principais. Tá? E parceiros internacionais, como eu já citei, todas as parcerias que nós estamos fazendo, principalmente europeias, para trazer todos os padrões e as tecnologias que já existem lá para o Brasil. Tá, estou terminando, pessoal, só para mostrar o que já vem acontecendo e o que vai acontecer em torno do Open Industry. No ano passado, no finalzinho do ano passado, mais ou menos exatamente quase um ano atrás, nós tivemos um roadshow pelo Brasil, passando por essas capitais, junto com a VDMA, Belo Horizonte, Manaus, Caxias do Sul, São Paulo. Tá? Então, foi o primeiro, né, movimento aí de explicar o que são data spaces para a indústria, né, indo direto nesses grandes hubs industriais. A gente pretende fazer outros roadshows desses. E esses daí foram, né, fotos aí do roadshow feitos. A gente também teve um workshop bem importante, feito na BDI, no dia 18 de março desse ano, lá em Brasília. Tá? Em algumas fotos que a gente também começou a ligar ali os principais participantes do programa. Nós tivemos uma participação ainda pontual, né, na Hannover Messe 2025, a gente teve a Isabela e o Maurício, que estão aqui com a gente hoje no evento, participando lá da Hannover Messe, e acho que o grande ponto, a grande chamada aí também para as empresas, o Brasil vai ser o Partner Country da Hannover Messe 2026, então a gente está trabalhando junto aí com a BDI, com a Apex, com o MDIC, com a CNI, isso já está caminhando, tá? Para a gente levar um demonstrador brasileiro de data spaces lá para Hannover. Então fica aí a chamada também. A Apex tem um programa aí bem legal, um incentivo para participação de levar empresas exportadoras brasileiras dessa área de indústria 4.0 tecnologia para participar da Feira de Hannover. Quem tiver interesse também pode nos procurar. E para terminar, também deixar uma chamada para vocês do que vai acontecer na semana que vem, que é o evento de lançamento do Hub GaiaX no Brasil, que está sendo lançado pela BINC e pela GaiaX. A gente vai ter a presença do CEO da GaiaX, o Ulrich Haller, que vai estar com a gente no evento, depois com algumas reuniões em Brasília com a gente, mas o evento em São Paulo é no dia 28 de outubro, das 8h30 ao meio-dia, lá no Cubo Itaú, que está apoiando e co-realizando esse evento com a gente. Depois eu vou colar esse link aí para vocês, as inscrições ainda estão abertas, tá? Contamos aí com quem estiver em São Paulo, aí, com a participação presencial nesse evento, que a gente vai tratar aí, um pouco mais em detalhes sobre o que é o GaiaX e quais os benefícios do GaiaX, por que a BINC está criando esse hub de GaiaX no Brasil, tá? Bom, pessoal, essa é a minha parte. Fica aí o site também do Open Industry, para quem tiver interesse em contactar-nos, conhecer um pouco mais do programa também, pode também usar o e-mail que está aí na tela. De novo, isso não é uma coisa que a BINC faz sozinha, a gente precisa da participação das empresas, e contamos aí com quem tiver interesse, né, em ser pioneiro e iniciar esse movimento aí com a gente, com essa missão de inserir o Brasil na economia de dados, que participe do programa com a gente.